Olá, eu sou Ive do portal Nutrição Especializada e hoje nós vamos falar sobre nutrição no envelhecimento bem-sucedido. A primeira coisa é entender qual é o conceito de envelhecer. Então, segundo Leonard Hayflick, o envelhecimento não é a mera passagem do tempo, é a manifestação de eventos biológicos que ocorrem ao longo de um período. Não existe uma definição perfeita para o envelhecimento, mas, assim como o amor, todo mundo sabe como acontece o envelhecimento. Todo mundo sente e todo mundo vê. O envelhecimento, segundo o Neto, pode ser conceituado como um processo dinâmico, progressivo, no qual há alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas, que vão alterando progressivamente o nosso organismo, tornando mais suscetível às agressões intrínsecas e extrínsecas. Então, o que é envelhecer? Podemos definir dois tipos de envelhecimento. Aquele através da idade cronológica, onde medimos o tempo a partir de um determinado ponto. Aquele que é mensurável, que diz a nossa idade. E a idade biológica, também chamado de envelhecimento funcional, aonde definimos diferentes ritmos de envelhecimento para cada pessoa, o que tem a ver com a nossa aparência. Podemos também definir o envelhecimento comum e o envelhecimento bem-sucedido. O que é o envelhecimento comum? É aquele relacionado a fatores intrínsecos e extrínsecos, como, por exemplo, a alimentação. E o envelhecimento bem-sucedido, onde esses fatores extrínsecos não estão presentes ou, quando estão, têm pouca influência no nosso envelhecimento. Então, é importante definirmos a qualidade de vida na velhice, que tem a ver com o comportamento, com as condições ambientais, com a qualidade de vida percebida por cada um. Inclusive, tem um estudo epidemiológico bastante interessante que foi querer avaliar como era a percepção de envelhecimento e do estado de saúde de determinadas pessoas com 60 anos de idade ou mais. O que eles perceberam? De forma interessante, que algumas pessoas que têm muitas doenças, que tomam muitos medicamentos, veem a sua saúde como ótima e acham que estão muito bem. E outras pessoas que não têm doenças e que não tomam medicamentos, mas que se sentem doentes. Então, isso é um dado importante para quem trabalha na gerontologia e na geriatria. Podemos definir, então, quais são os tipos de idosos. Temos os idosos que têm uma vida ativa, temos os idosos que ficam sozinhos, temos os idosos institucionalizados. Então, é preciso que tenhamos a percepção de que tipo de idoso vamos atender para aí sim direcionar a nossa terapia nutricional. É importante avaliar a psique do idoso, sociologia do idoso atendido, questões de aposentadoria, família, institucionalização e sexualidade no idoso, pois tudo isso vai influenciar também o comportamento nutricional. É importante determinar a fisiologia do envelhecimento, aonde o envelhecimento se relaciona com a deterioração imunológica, proliferação celular, taxa metabólica basal reduzida, a taxa de reparação do DNA mais lenta, dano por radicais livres e a taxa de síntese e catabolismo proteico. Também vamos entender nesse curso a fisiologia do envelhecimento e todas as patologias que acontecem durante o processo do envelhecer. Algumas mudanças fisiológicas acontecem no processo do envelhecimento e aí predispõem algumas doenças e que vamos estudar em detalhes como acontecem essas doenças e a terapia nutricional para cada uma delas nesse curso. Outro fato bastante importante e que tem a ver com a nutrição é o que se chama de polifarmácia. Então, a polifarmácia, ela pode acontecer de forma quantitativa e qualitativa, ou seja, é descrita por vários medicamentos utilizados pelo idoso que muitas vezes nem são necessários, mas o idoso não entende direito os seus sintomas. Muitas vezes ele não percebe se aqueles sintomas que ele tem é inerente a algum outro medicamento que está usando e, enfim, por conta disso, é prescrito outro medicamento, outro e outro e outro, até que esse paciente consuma 10 medicamentos ou mais no seu dia a dia.
É importante, por conta disso, então, entendermos a respeito da interação fármaco-nutrientes, ou seja, alguns nutrientes influenciam diretamente a ação dos fármacos e vice-versa. E isso nós vamos estudar também nesse curso. É importante entender sobre o estresse oxidativo e a sua correlação com a nutrição. Por quê? Porque existem alguns marcadores de oxidação correlacionados aos alimentos consumidos no dia a dia. É importante entendermos que algumas doenças têm correlação com estresse oxidativo e a nutrição pode sim prevenir essas doenças e ou diminuir a velocidade de declínio decorrente dessas condições, que são doença de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla e artrite reumatoide. Outro ponto importante é a detoxificação hepática, de que podemos cuidar com a nutrição também. A correta avaliação nutricional no idoso. Nós sabemos que muitas vezes não conseguimos medir a altura do idoso com um antropômetro comum, então vamos aprender a medir o knee high, que é a altura do joelho. E aí sim, podemos fazer a correta prescrição nutricional para os pacientes idosos nas suas diferentes condições. Existem alguns fatores que alteram o estado nutricional dos nossos pacientes idosos, que são a saúde nutricional marginal, maior risco de deficiência nutricional nessa fase da vida, alguns problemas que interferem no apetite, alterações do paladar, olfato, secreção salivar, entre outros que nós nutricionistas precisamos atentar. Outro ponto importante é o incentivo à prática de exercício físico. Lembro aqui que não é papel do nutricionista fazer a prescrição do exercício físico. Então, não cabe a nós dizer vamos caminhar ou vamos fazer hidroginástica. Esse é papel do educador físico. Mas o nutricionista tem sim o papel de incentivar a prática do exercício físico. E aí, vamos, por final, cuidar das questões ambientais que fazem parte da orientação gerontológica. Quem tiver interesse pelo tema Nutrição no Envelhecimento Bem-Sucedido, pode fazer esse curso presencial. Fique de olho na agenda no portal Nutrição Especializada. E até lá!